Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Ó, tópico legal hoje, tá? Trouxe uma questão da OBMap adaptada para vocês, para te mostrar que você não sabe potenciação e você não sabe produto notável. Se você teve aula comigo presencial nesse início de janeiro, você provavelmente já viu essa questão. E eu estou trazendo esse vídeo aqui para poder alcançar mais pessoas, que eu acho interessantíssima a abordagem que a gente consegue fazer com uma única questão. Tá? Então, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. A gente está pertinho de bater 700 inscritos e eu conto contigo para bater essa meta, tá? Não sei quando tu vai estar assistindo isso, mas nesse exato momento que eu estou postando ainda não batemos 700. Espero que quando vocês vejam já tenha até passado muito mais. Mas se inscreve, já deixa o like, eu garanto que vai ser de qualidade, e deixa um comentáriozinho aí maneiro, beleza? Não esquece de me seguir lá no Instagram, @mefmilitares, está aí na descrição. É lá que eu posto tudo com antecedência. Tranquilo? Galera, qual é a ideia de hoje? Por que é uma questão adaptada da UBMAP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas? Tem boas questões lá. A galera do Colégio Naval tem que ficar atento ao UBMAP, que tem muitas questões parecidas. Tá? Ela é adaptada porque eu piorei ela um pouquinho. Caraca, tu pegou uma questão da UBMAP e deixou ela mais difícil? Não é isso. Vai deixar ela mais trabalhosa, mais interessante para o que a gente vai estar fazendo aqui. O que a questão inicialmente quer da gente? Ele quer a soma dos algarismos, vou até escrever, a soma dos algarismos do resultado. Algarismo. Ele quer que você pegue isso aqui, resolva e faça a soma dos algarismos do resultado disso. Thales, eu não sei o que é a soma dos algarismos. Pensa comigo. O número 246, quais são os algarismos desse cara? 2, 4 e 6. Então a soma dos algarismos seria você fazer 2 mais 4 mais 6, que aí daria 12. É isso que ele quer que você faça, beleza? Só que através disso aqui. Só, galera, para você conseguir desenvolver isso, você tem que ter conhecimento básico a respeito de duas matérias. A primeira delas é o que a gente vai chamar de potenciação. Você precisa ter um conhecimento básico disso, porque nós vamos precisar de uma única propriedadezinha, que é a propriedade da potência da potência. Quando você tem uma potência elevada a uma outra potência, você repete a base e multiplica os expoentes. E na matemática, tudo que a gente faz na ida, a gente também consegue fazer na volta. Então guarda isso no seu coração, tá? Potenciação, galera, é importante demais, beleza? E o segundo tópico que você precisa conhecer para poder desenrolar bem essa questão é o tal dos produtos notáveis. O que seria isso? Galera, os produtos notáveis são expressões numéricas baseadas em potenciação que você precisa conhecer. Eu vou colocar somente 3 aqui, só que tem muito mais do que isso. É interessante que você conheça todas, tá? Então, eu vou escrever aqui, primeiro começando pelo que a gente vai chamar de quadrado da soma, que aí é o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Juntamente temos, então, o quadrado da diferença, que é o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Logo depois, nós temos o produto da soma pela diferença, que é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. E para essa questão em específico, a gente vai precisar ter um conhecimento sobre o quadrado da soma e o produto da soma pela diferença. Galera, tópicos importantíssimos, tópicos esses que compõem o que a gente chama de matemática básica. E não é chamada de básica por ser fácil, não. É por ser a base de tudo. Tem muita coisa que você não aprendeu bem em matemática porque você não sabe matemática básica. Essa é a realidade. E reconhecer isso não é problema não, tá? Um exemplo que meus alunos já sabem, que eu sempre utilizo, é o exemplo da escadinha, que é o seguinte: qual é a matéria mais odiada na história da matemática? Perfeito. Log. Sabe por que você não aprende log? Porque você não conhece os degraus antes do log. Para você saber log, você tem que saber potência. Potenciação é a base do logaritmo. Se você não é bom nisso aqui, se você não conhece todas as propriedades, você não vai aprender log. E no meio do caminho ainda tem a exponencial, que nada mais é do que uma equação baseada em potência também.
Então não tem como você querer pular todos esses caras para poder chegar direto no log e aprender bem, tá? Não tem como. Então, cara, tira um tempinho para estudar matemática básica, eu prometo você que vai resolver, beleza? Então, galera, sabendo disso, tendo acesso a essas situações, agora a gente pode de fato partir para a nossa resolução. E eu já vou começar utilizando essa propriedadezinha aqui. Com mais carinho, a gente vai ter que estar olhando para esse cara aqui e esse cara aqui. O 10 elevado a 50, a gente pode falar que é 10 elevado a 25 elevado ao quadrado. E o 625, a gente pode falar que é 25 ao quadrado. A gente pode falar essas duas situações. Dito isso, de que forma isso me ajuda? Eu vou reescrever baseado nisso. Tá? Então, ó, 10 elevado a 25 mais 25, que multiplica 10 elevado a 25 ao quadrado menos 24 ao quadrado. E isso tudo sendo dividido por 10 elevado a 25 menos 5 ao quadrado, que eu posso escrever como 25. Beleza. Você talvez, de início, tenha olhado para isso aqui e pensado em cortar várias coisas. Só que eu vou te falar, nesse ponto aqui não tinha nada para você cortar. Primeiro grande erro, você não sabe quando você pode cortar algo, quando você pode simplificar algo. E isso é porque você não tem a matemática básica bem definida. Me escuta, tá? Ainda dá tempo de você correr atrás. Vamos lá. Agora, se você olhar com carinho para cá, você vai ver que você tem um número elevado ao quadrado menos outro número elevado ao quadrado. Opa! Onde que aparece isso? Um número ao quadrado menos outro número ao quadrado. Aqui. Esse cara é o produto da soma pela diferença, então basta eu pegar aqui e escrever um parêntese somando os termos vezes um parêntese subtraindo os termos. Desse jeito. Eu não aguento mais escrever o número 25, essa é a realidade. Dito isso, embaixo nós temos 10 elevado a 25 menos 25. Daí agora eu vou adicionar um elemento aqui que vai fazer você enxergar melhor o que a gente pode fazer, tá? De repente. Que é um parêntese nesse cara embaixo, só para te mostrar que agora a gente está multiplicando todo mundo por esse parêntese e dividindo todo mundo por esse parêntese. É o mesmo termo, multiplicando e dividindo ao mesmo tempo. Então, nessa situação, a gente pode dar-lhe a cortada em todo mundo. Beleza? E além disso, se você reparar, eu tenho o mesmo parêntese multiplicando por si mesmo. Ou seja, eu tenho isso aqui acontecendo. E aí, muita atenção a essa parte, porque eu tenho certeza que te dá vontade de escrever isso aqui, ó. 10 elevado a 25 ao quadrado mais 25 ao quadrado. Cara, se tu fizer isso, eu vou me tacar no meio da Avenida Brasil e falar que foi culpa sua, tá? Não faça isso. Isso aqui, galera, não existe. Esse rapaz é o que a gente chama de quadrado da soma. O quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? É um produtinho notável, eu falei dele aqui agora, ó. Então a gente tem que desenvolver de acordo com o produto notável. Isso é 10 elevado a 25 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 25, vezes 25, mais 25 ao quadrado. Vou continuar desenvolvendo. 10 elevado a 50, mais 50 vezes 10 elevado a 25, mais 625. E se eu te falar que aqui agora já acabou a nossa questão, tu acredita? Só com isso aqui eu já posso determinar a soma dos algarismos. Como assim, Thales? É um número enorme, pô. Tem um 10 elevado a 50, tem um 10 elevado a 25. É exatamente essas potências de 10 que nos permitem já cravar os algarismos. Sabe por quê? Eu vou te mostrar uma coisa legal sobre as potências de 10. Se eu tiver 10 elevado a 1, dá 10. 10 ao quadrado, 100. 10 ao cubo, 1000. 10 à quarta, 10.000. Você consegue reparar um padrão acontecendo aqui? O expoente é sempre a quantidade de zeros que aquele número tem.
Então, quer dizer que esse querido aqui, ele vai ser um número que possui 50 zeros. Isso aí, muito bom. Aí eu vou te mostrar uma outra coisa agora. Se eu tivesse 2 vezes 10 ao cubo, isso é 2 vezes 1000, que é o tal do 2000. Tu percebe que quando tem alguém multiplicando a potência de 10, os algarismos é sempre esse alguém seguido da quantidade de zeros. Ó, a potência de 3, 3 zeros. Então, esse cara aqui vai ser o alguém, que no caso é o 50, acompanhado da quantidade de zeros, que são 25 zeros. E a gente tem o próprio 625, que vai estar lá no final, nas últimas unidades, né? Então, eu posso cravar, posso garantir para você que os algarismos do resultado dessa conta vai ser o 1, uma cacetada de 0, vai chegar no 5, outra cacetada de 0, e o 6, 2, 5. Então, quando eu te peço a soma dos algarismos, eu quero 1, mais 5, mais 6, mais 2, mais 5. 6 com 6, 12, 14, isso finaliza com 19. Então, a soma dos algarismos disso aqui vai dar 19. Olha que maneiro, que questão boa, para te mostrar que você não sabe potência para tu notar. Vou sair aqui da frente para tu olhar, dar uma, como se diz? Pô, me faltou a palavra, mano. Enfim, deixa pra lá, né? Esqueci. Admirada. Lembrei, dá uma admirada aqui no. E aí, por que a questão era adaptada? Porque, galera, a questão da UBMAP, na real, ela começava aqui só. Ele te dava isso aqui e te pedia a soma dos algarismos do resultado. Eu que dei uma piorada na questão, dei uma desenvolvida, para você poder ver que você não sabe potência e não sabe quanto notar. Beleza? Questão maneira, né? Ficou bonito. Eu gostei. Espero que você tenha gostado também, tá? Então não esquece, se inscreve aqui embaixo, deixa o like, deixa um comentário aí. A gente está quase batendo 700 inscritos. Eu conto com você, beleza? E ó, se você quiser uma série de matemática básica completa e totalmente grátis aqui no canal, comenta aí embaixo. Eu quero, beleza? Que eu vou estar fazendo para você. Tranquilão? Então, rapaziada, sempre um prazer. Espero que você tenha gostado e valeu!